Olá, seja bem-vindo. Vou resolver aqui um problema sobre lançamento oblíquo. Um corpo é lançado de um ponto O do solo com velocidade inicial v0, que forma com a horizontal um ângulo θ como indica a figura, tal que cosseno de θ é 0,800 e seno de θ é 0,600. Sendo g igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, v0 100 metros por segundo e desprezando a resistência do ar, determine o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Nesse ponto, a velocidade vertical é zero. Então, podemos escrever que o Vy, a componente y da velocidade, é zero. Então, eu posso utilizar que a velocidade num instante qualquer Vy é igual à velocidade inicial v0, seno de θ, o ângulo de lançamento, menos gt. Então, eu tenho que zero vai ser igual a v0 seno de θ menos gt. Ou seja, eu posso escrever o tempo como sendo v0 seno de θ sobre g. Substituindo os valores, a velocidade vale 100, o seno de θ vale 0,6 e g vale 9,81. Fazendo essas contas, eu vou encontrar que o tempo vai ser, então, 6,12 segundos. Vamos destacar a resposta obtida. Agora vamos para a letra B. O instante em que o corpo está de volta ao solo. Na letra A, nós calculamos o tempo em que o corpo demora para atingir a posição máxima da trajetória, que é chamado de apogeu, a posição máxima vertical. Então eu sei que o projétil demora 6,12 segundos para atingir o apogeu. Então, para que o projétil volte ao solo, ele vai levar mais 6,12 segundos. Ou seja, o tempo para o retorno vai ser o dobro. Então o tempo t vai ser 2 vezes 6,12 segundos. Então isso aqui vai dar um tempo total de voo de 12,2 segundos. Então essa é a resposta do item B. Vamos agora para o item C. O item C então pergunta o alcance horizontal R. O alcance horizontal tem uma expressãozinha que me diz que R é igual a velocidade inicial ao quadrado sobre 2 seno de 2 vezes o ângulo de lançamento. O exercício me deu o valor de seno de θ e cosseno de θ. Então eu posso utilizar esses valores dados se eu utilizar a seguinte relação trigonométrica. 2 seno de θ cosseno de θ é igual a seno de 2θ. Então, utilizando essa relação aqui, eu vou obter que o alcance vai ser igual a v0 ao quadrado sobre 2, que multiplica 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Agora, substituindo os valores que foram dados, 100 ao quadrado, que é a velocidade, 9,81, que é a aceleração da gravidade, 2 vezes 0,6 vezes 0,8. Então, com isso, eu vou obter o alcance horizontal R de 979 metros. Então, vamos destacar essa resposta. Letra D. Pede o vetor posição no instante em que o corpo atinge o solo. Então, para isso, vamos dar uma olhadinha novamente no desenho. No instante em que o corpo, ou seja, o projétil atinge o solo, ele se encontra nessa posição sobre o eixo x. Então o vetor posição ele tem origem na origem do sistema de coordenadas, que é o ponto inicial da trajetória do projétil, e tem extremidade no ponto final da trajetória do projétil. Então o vetor posição é esse vetor aqui, que eu vou chamar de R. O vetor posição tem como componentes as coordenadas da posição da partícula, xi mais yj. No ponto em que o projétil atinge o solo, a coordenada y
vale zero. Então só teremos componente x para o vetor da posição. Como esse ponto já foi calculado no item anterior, eu tenho então que o vetor posição vai ser simplesmente 979i metros. Então está aí a resposta do item D. Agora vamos ver o que a letra F pede. Então o item F pede a velocidade no instante 4 segundos e o seu módulo. No instante 4 segundos, o projétil se encontra numa posição anterior à posição do apogeu. Digamos que o objeto se encontra mais ou menos nesse ponto aqui. A velocidade é sempre um vetor que é desenhado tangencialmente à trajetória. Então a velocidade desse objeto pode ser representado dessa forma. Então eu posso decompor essa velocidade em duas componentes. Uma componente v0x e uma componente vy. Então eu decompus a velocidade v e vou agora procurar essas componentes separadamente. O vetor velocidade v ele vai ser então a soma das componentes v0xi mais vyj. O v0x é a componente x da velocidade inicial e vale v0 cosseno de θ. Então, esse valor fica 100, que é a velocidade inicial, vezes o cosseno, que é 0,8. Eu tenho então a velocidade de 80 metros por segundo, na direção x. E essa é a mesma velocidade para qualquer ponto da trajetória, pois a componente x não muda. Para calcular a componente y, eu tenho então vy igual a v0 seno de θ menos gt. A componente y da velocidade vai ser então 100 vezes 0,6 menos 9,81 vezes o instante de tempo, que é 4. Isso me fornece uma velocidade de 20,8 metros por segundo. Então encontrei as componentes da velocidade. Posso agora escrever então o vetor da velocidade como sendo 80i mais 20,8j e a unidade é metro por segundo. Então está aí a resposta da letra F. Agora vamos resolver a letra G. Então já sabemos que a velocidade no instante 4 segundos é um vetor cujas componentes já são conhecidas, se encontra mais ou menos nessa posição, antes do apogeu. Está aqui a velocidade. Então, o vetor posição da partícula, ele tem origem na posição inicial da partícula e extremidade na posição final, que é por caso do instante 4 segundos. Então aqui está o vetor posição da partícula. Vamos chamar esse vetor de R. E vamos agora calcular suas componentes. Então eu sei que o vetor posição ele tem como componentes xi mais yj, que são as coordenadas da partícula. Então eu tenho que encontrar essas coordenadas agora. Então eu tenho aqui a coordenada x da partícula e a sua coordenada y a serem encontradas. Para isso eu vou usar a equação da posição no eixo horizontal e no eixo vertical. Então no eixo horizontal sabemos que x menos x0, o deslocamento, é igual a v0 cosseno de θ que multiplica t. Então eu posso substituir os valores, x menos 0 igual a 100 vezes 0,8 vezes o instante de tempo 4. Isso aqui vai dar uma posição x de 320 metros. Para encontrar a coordenada y, eu vou usar a equação da posição no eixo vertical. y menos y0 é igual a v0 seno de θt menos 1 meio de gt ao quadrado. Fazendo as substituições das informações que temos, y menos 0 igual a 100, que multiplica o seno, que é 0,6, vezes o tempo, que é 4, menos 1 meio
de 9,81 vezes 4 ao quadrado. Então isso aqui vai me dar uma posição vertical de 83,04 metros. Então agora eu posso escrever as componentes do vetor posição. O vetor R vai ter como componentes, então, 320i mais 83j, e a unidade é metro. Então está aí as componentes do vetor posição por instante, 4 segundos, conforme pedido, então, na letra G. Então, pessoal, espero que tenham aproveitado. Bons estudos e até uma próxima.